Paz, igreja. Amém. Bem-vindos aqui mais uma vez para a Igreja da Vida, no culto da família, né? Hoje, começando o mês de junho, né? Já estamos na metade do ano e, graças a Deus, pela graça do Senhor, estamos chegando até aqui, né? E o que eu vou falar hoje também está ligado um pouco a isso, né? Com esse tema que se chama transições, né? E o que são transições? Transições são isso, né? São momentos na vida que a gente vai passando, vão mudando e vão de alguma forma impactando a nossa vida, né? Para começar esse tema, antes de falar da Bíblia, por que eu decidi por esse tema? Porque eu tenho o costume de manhã, quando eu ando com os cachorros, ouvir alguma coisa, ou algum artigo que alguém manda, algum livro. E hoje, nessa semana eu li um livro que ele falava disso. Era um autor que ele fez uma pesquisa que eu achei bem interessante, então eu trouxe alguns dados dela aqui para dividir com vocês, né? O que esse autor fez? Ele fez uma pesquisa durante 3 anos, né? Até antes de falar da pesquisa, por que ele fez a pesquisa, né? Ele recebeu um dia uma ligação da mãe dele falando que o pai dele, que já era um americano, né? Já estava com uma idade avançada, tinha tentado se suicidar. E para ele aquilo foi muito estranho, porque na cabeça dele, o pai dele tinha tido uma vida tranquila, equilibrada, tinha sido militar, tinha passado por todas as fases da vida, ou seja, todas as transições, e não entendia por que isso tinha acontecido. E aí ele se dedicou a pesquisar isso por esse motivo, de como leva uma pessoa a chegar num momento desse, né? E nessa pesquisa de 3 anos, ele foi em todos os estados americanos, pesquisou mais de 6 mil pessoas, com uma equipe de 12 pesquisadores, e juntou dados das vidas dessas pessoas. Qual que foi a conclusão que eles chegaram, né? De que na vida de todas essas pessoas, eles identificaram, segundo eles, 57 que eles chamaram variáveis que impactavam a vida delas, ou seja, eventos tinham acontecido que mudavam de alguma forma a vida daquelas pessoas. E chegaram a algumas conclusões. Primeiro, de que não existe uma vida que a gente chama linear, né? Com a fase que você cresce, infância, você tem que ter aquilo na infância, passar por certas fases de brincar, depois da adolescência, depois você vai estudar para ter uma profissão, depois vai ter a profissão, sua carreira vai ser maravilhosa, você vai ter que casar, ter filhos. Essa expectativa dessa vida linear que ele fala em fases é uma falsidade, porque na prática ela não existe. Quando você conversa com as pessoas como ele fez e identifica, ele vê que isso não existe na prática. E, na verdade, o que ele mapeou foi o seguinte, que a vida é feita com muitas transições. E essas transições, eles até conseguiram identificar quantas, por exemplo. Eles falaram que uma pessoa adulta passa por 36 dessas transições, em média, numa vida, algumas mais, outras menos. E que essas transições ocorrem num período entre 12 a 18 meses. E que, ou seja, 36, e que a cada um ano e meio, você está passando por alguma desses eventos, né? E que dentro desses, tem de 3 a 5, dos 36, que são, que eles chamam até de, em inglês, life quake, ou seja, terremotos de vida, ou seja, eventos que realmente chacoalham a sua vida, ou seja, são maiores, e esses duram uma média de 5 anos, as consequências deles. Então, de 3 a 5 anos. Então, de 15 a 25 anos da vida média de todo mundo, você está passando por uma transição grande, ou seja, um problema grande, algo que mudou a sua vida. Fora as outras que eu falei menor, que é cada um ano. Resumindo tudo isso, o que é? Na verdade, a nossa vida ela é o tempo inteiro instável, não tem nenhuma certeza. E o que a gente tem que fazer é isso, pensar como que eu controlo isso, como que eu vivo compreendendo isso, porque o que ele fala muito é a maior índice de frustração, medos, depressão, ansiedade, que foi até o que levou o pai dele então ao suicídio, foi isso, existia uma expectativa de que você tem que ter tudo sob controle, que você tem que passar por todos os momentos de uma forma linear, e se você não está fazendo aquilo que a sociedade espera, essas etapas, e tendo sucesso em todas elas, você de alguma forma teve fracasso ou teve dificuldades. Viver sobre esse prisma é uma grande falsidade, é uma grande dificuldade, porque gera uma pressão para a gente de que a gente acaba em frustração.
E aí, o que isso tudo tem a ver então com a Bíblia, né? Isso que a gente vai falar um pouco agora é... Na Bíblia a gente vê que isso... Eu fui depois pensando, falar como isso acontecia na Bíblia, nesse evento, se repetia isso, e eu descobri que sim, porque são vários eventos na Bíblia onde pegam pessoas, exemplo de pessoas que viveram alguma situação, que ocorreu um evento desses, e esses eventos mudaram a trajetória delas, né? Então eu trouxe alguns exemplos de um estudo que eu vi, e começando aí por esse da história da mulher samaritana, né? Aqui, esse versículo, vou começar lendo o versículo que está em João 4, de 1 a 42, que está falando assim, é uma parte dessa história, né? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Amém? Então, essa história, o que acontecia? A mulher estava ali, assim, buscando água, pelo que fala na Bíblia, acho que era uma coisa corriqueira, ela tinha esse costume, né, de estar sempre ali indo naquela fonte. E a história dela é que ela era uma pessoa que já tinha sido casada 5 vezes antes, né, e estava morando agora com alguém que não era o marido dela. Então, até se acreditava alguns estudiosos da Bíblia, nesse estudo que eu vi, que o motivo dela estar indo ao meio-dia buscar água porque era horário de mais sol, ninguém queria ir naquele horário, as outras pessoas, porque era muito sol, então elas iam muito cedo ou muito no final do dia. E o fato dela ter escolhido isso é porque provavelmente ela não era bem aceita assim, na comunidade, ela não era bem vista por causa desse histórico de vida aí dela. E o que ela não esperava nesse dia era o seguinte, de que alguém fosse falar ali com ela, porque ela estava acostumada a ser meio rejeitada, e muito menos um judeu, né? Porque ela, como samaritana, e os judeus, eles não tinham relação, assim, não tinham costume. Então, ela entendia que ela não tinha, por todo aquele histórico dela, o direito de estar ali tendo um contato de alguém, ou sendo respeitada por alguém. Ela já esperava pelo pior, né? E o que ela não sabia era isso ali, que ela estava ali encontrando o Senhor, né, Jesus, e ele estava ali também pedindo uma ajuda para ela, né, pediu água naquele momento para ver como que ela iria reagir. E ela fez isso, né, falou de que, por que você está me pedindo isso, né, do tipo, porque você está até falando comigo, assim, você não deveria estar falando em tese comigo, já que eu sou samaritana, né. Mas aí Jesus já foi ali com aquela compaixão que ele sempre tinha de mostrar para ela de que não, que existia algo ali para ela diferente, que era o que ele usou o exemplo da água, mas era água simbolizando ali a vida eterna, né? E que aquela água que ela buscava todo dia, no fundo, era algo que não é suficiente, porque ela não mata a sede. Então é algo que você está sempre indo buscar, provavelmente ela todo dia, ou com uma frequência buscar essa água, e sempre buscando mais. Acho que ali é simbolizando um pouco na nossa vida o seguinte: a gente está sempre buscando coisas que parecem que vão matar a nossa sede, mas no dia seguinte você já precisa de mais. Seja um trabalho, seja cargo, seja dinheiro, seja bem, seja conquistas pessoais, promoção, enfim. Essas coisas acho que aqui são representadas por essa água, de que elas vêm, você pega elas, consome elas, mas elas não são suficientes. E somente realmente uma água que representa a vida eterna, ou seja, esse encontro com Jesus e verdadeiramente reconhecer Ele como alternativa para nos apoiar nessas transições de vida que são suficientes. Então, essa acho que é a primeira história que tinha aqui para fazer isso. O que ela precisava em termos de transição, né? Esse encontro com Jesus fez ela largou até o jarro ali, fala a história, e volta para a vila. Ou seja, aquilo que era o mais importante para ela, ela deixou de lado para contar a boa nova para os outros. E a vila foi até lá, recebeu Jesus, acho que ele ficou, se não me engano, 2 dias com eles, e eles realmente reconheceram. Então, o fato de estar aberto ali, ouvir Jesus, realmente decidir deixar de lado aquilo que era secundário no fundo, que era aquele jarro d'água, para abraçar de verdade a Jesus, receber Ele e até levar para os outros, abriu uma nova perspectiva de vida para ela. Acho que ali a partir ela
conquistou um pouco mais do respeito das outras pessoas na vila e para si mesmo, né, abriu uma nova oportunidade. Ou seja, Jesus sempre tem esse papel para a gente, em momentos, ou mesmo quando está, no caso dela, uma vida toda marcada aí por coisas que talvez não tenham sido, para o contexto ali, a decisão correta de ter tantos maridos ou ter aquele estilo de vida. Deus sempre te dá uma nova chance, numa transição, de você encontrando com Ele, criar uma nova vida, ter uma expectativa diferente, ou seja, mudar o nosso coração para que a gente possa ter um reinício. Então, essa acho que é uma primeira lição, do sempre estar disposto a ouvir Deus, colocar as nossas coisas de lado e abrir uma possibilidade de uma transição positiva para algo que é importante e ter um novo início nas nossas vidas a partir desse encontro com Jesus. Mas para isso a gente tem que estar aberto e seguir Ele. E no caso dela, ainda aquilo que Deus fala de levar isso para outros, né? As outras pessoas da vila, ela primeiro tentou convencer eles, e eles, ouvindo Jesus, dizem: agora que a gente ouviu Ele, a gente também acredita. Então é isso, a partir do momento que eles também tiveram esse contato, ela conseguiu abrir mais uma possibilidade. Então, que a gente esteja aberto a também perceber os momentos que gerem uma transição positiva para a nossa vida e abraçar eles. Amém? Outro caso que fala bastante de transição, que acho que esse é bem conhecido, é a história, né, de Paulo, que antigamente chamava Saulo, né, ele até mudou o nome para marcar essa transição, né, ou seja, foi uma outra transição de vida. Ele ali, acho que até diferente do caso da mulher, que ela talvez nem pensasse muito nisso, não tinha, pelo menos na Bíblia não fica claro, ele não, ele fala bem claramente que ele era contra, né, ele perseguia. Então aqui fala uma parte da passagem dele também, nesses versículos, está de Atos 9, 3-9, que diz assim: mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Então aqui, nessa história, acho que todos conhecem. O ponto que eu queria ressaltar é mais a cegueira dele, ou seja, por que isso? Porque o que acontece nas nossas vidas é que às vezes Deus precisa, entre aspas, né, humilhar a gente, foi o caso que ele fez, tirar o orgulho dele, para mostrar o poder dele e colocar a gente de joelho mesmo para falar assim: para, rever o que você está fazendo e avalia se isso tem sentido ou não, porque você está me perseguindo, por que você está tendo essa atitude? Acho que é mais isso que ele quis dizer. E se a gente às vezes acho que não passar por um evento desse, a transição que a gente tem é mais difícil. É difícil se convencer, só vai pelo amor nesses casos. Então, acho que Deus tem todo o poder, Ele pode nos mostrar. Ele estava ali tentando mostrar através de outras pessoas, ou seja, estava ao alcance de Saulo, né? Ainda Saulo naquele momento. Ele tanto sabia que perseguia, mas não se convencia. Então precisava de, às vezes, Deus colocar na nossa vida alguma coisa bem drástica, como você vai ficar aí sem enxergar e eu vou te mostrar de outro jeito isso, para a gente se convencer. Então, às vezes os eventos que acontecem na vida a gente se questiona e entende por quê, mas tem algum motivo, acho que como nesse caso, né, de que ele queria colocar isso daí na frente de Saulo, para ele, ao não enxergar, talvez enxergar o que era importante, que é realmente o poder de Deus, o caminho da salvação. Então, o objetivo era que ele percebesse que precisava de Deus, ou seja, que Deus teria um papel na vida dele que ele achava que não. E aí depois na história, né, ele vai para a cidade, o que acontece lá é que Deus também fala com Ananias para ir lá e confirmar que ele tinha realmente entendido e aceitado Jesus. Acho que a ideia era ver que Saulo estaria orando, seria evidência, porque ele perseguiu tanto que ninguém acreditava que ele pudesse ter essa transição, né? Ou seja, não, como que esse cara que perseguiu todo mundo vai agora ser cristão, né? As outras pessoas duvidaram.
Isso acho que também acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente quer ter essa transição, mudar de vida, e aí todo mundo olha e fala, mas aquele cara que era, sei lá, drogado, ou era criminoso, ou era o pior lá da família que só dava problema, agora vai mudar? Acho que se for a vontade de Deus e Ele tiver isso caminho para a gente e a pessoa estiver disposta a aceitar, sim, é possível, claro, todas essas transições, ou seja, mudar esse estilo de vida, e cabe a gente acreditar e também contribuir. Então aqui Ananias foi até lá, viu isso, confirmou, né? E a partir daí também Saulo teve essa mudança radical, tanto que decidiu mudar para Paulo o nome para mostrar esse momento. Então, essa experiência do que aconteceu com Paulo, né, na estrada é isso. Será que a gente também é capaz de parar e dizer assim, como é que Jesus mudou a minha vida a partir do encontro com Ele? Será que eu estou agindo diferente, deixando para trás aquilo tudo que eu fazia? Porque ele reconheceu ali, né, que eu persegui, assassinei, fiz um monte de coisa errada. Eu precisaria agora me arrepender disso, primeiramente, que acho que foi o que ele fez, e entendendo que verdadeiramente Jesus era o Messias ali, o Salvador, começar a atuar de acordo com essas crenças, né? Deixou tudo para trás e fazer isso. Então, às vezes aqui nessa segunda história, acho que a lição é para uma transição mais radical que a gente precisa ter, ou seja, que aquilo foi uma mudança totalmente oposta, né? Sair de perseguição para ser um dos principais pessoas a levar a palavra. Às vezes é isso, Deus precisa colocar para a gente um ponto final, algo grave nas nossas vidas para fazer a gente parar e pensar. E também mostra que tudo é possível, mesmo alguém que ninguém acreditava, pode sim encontrar esse caminho, basta também ouvir a palavra e entender desse jeito. Ele poderia se revoltar ainda mais, estando cego, não acreditar, mas ele acho que ali percebeu também que era um momento de pensar diferente. Então, que a gente possa entender esses momentos acontecendo na nossa vida, não se questionar e seguir em frente, usar eles para ter uma mudança real de vida. Amém? E outra história, que é a última que eu estou trazendo aqui hoje, é sobre a história da mulher adúltera, que acho que todo mundo também conhece. O trecho que eu trouxe está no João 8, de 3 a 11, que diz assim: como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Assim, pensar a história dela, né, como deve ter sido. Acho que tá ali naquele meio, pensando, vou morrer agora, né, vou ser apedrejada pelo que eu fiz. Acho que devia ter uma mistura de sentimentos entre vergonha, arrependimento, medo, pânico, talvez até raiva contra tudo aquilo. Enfim, tudo aquilo que deve passar, imagina, na cabeça de alguém que vai estar ali morrendo, né? E outro ponto é assim, não tinha ninguém ali disposto a ajudar ela, né? Ou seja, mesmo que ela tivesse errado, quer dizer, errou, né? Ninguém estava disposto a ajudar ela a reconhecer isso e ter uma mudança, ou seja, fazer uma transição para algo positivo. Então, isso também acho que traduz no dia a dia das nossas vidas de hoje. Muitas vezes as pessoas estão mais aí para apedrejar e jogar pedra e falar mal, ou querer ter julgamento na rede social. Então o julgamento agora, assim, qualquer coisa que alguém falar, todo mundo tem uma opinião para dar, assim, dos mais diversos ângulos, de tudo. Eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer outra coisa, eu acho que está errado, está certo, enfim. Agora ajudar mesmo, muito pouco. O que Jesus falou foi de colocar um desafio ali para todos. Isso, e vocês não fizeram já isso também, de alguma forma, ou seja, pecaram e não estão aqui ao redor, ou seja, mesmo com nossos erros, a gente pode ter uma transição também e usar esses eventos, como eu falei, são vários na nossa vida, né? Então todo mundo vai passar por algum momento onde você vai ter um obstáculo e nesse momento agir diferente. Talvez vários tivessem acontecido no passado e percebido isso, falado, olha, se eu tivesse sido apedrejado lá na minha vez, ao invés de ter sido ajudado, ou tivesse se mudado de atitude,
talvez eu não estivesse aqui para apedrejar essa pessoa. Então, talvez algumas pessoas passou algo assim na cabeça por entender essa transição. Então, esse acho que foi um aspecto dessa história. E o outro é, Jesus sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade, né? Ou seja, ele está sempre ansioso para a gente ter um novo começo. E é o caso dela aqui. Ele falou, a última frase é essa, né? Vá e não peques mais. Ou seja, vá, mude o estilo de vida, tenha uma transição, use esse evento, né? Provavelmente, se fosse a pesquisa do cara, ele tivesse pesquisado ela, esse daí seria um dos eventos dos 3 a 5 graves da vida, quando eu quase fui apedrejado e morri, lembra? Ah, lembro. Então, o que você fez depois disso? Ah, voltei para casa e continuei pecando igual? Provavelmente, eu espero que não foi o caso aqui. Na Bíblia não fala, mas a gente acredita que foi isso que aconteceu. Mas se for trazer para eventos de hoje, seria isso, né? Do tipo, olha, eu fui lá e perdi um emprego porque eu fiz uma coisa errada. Eu vou fazer isso de novo no outro emprego? Então, assim, é a mesma situação. Vai e faça algo diferente. Ou na família, fui e briguei. Ou no trânsito, eu perco a paciência no trânsito quase todo dia. O ideal seria começar a ter essas mudanças. Então, assim, usar esses eventos, como foi falado na pesquisa, que o pai do cara lá atrás, ele teve eventos assim, levou ele a pensar em suicídio, tentar, né, na verdade, suicídio, para não, a gente ter o contrário, deixou agir diferente. Então, aqui, depois de todas as decisões erradas que ela tinha tido, a ideia de Jesus era que ela tivesse uma nova vida, um novo futuro e tivesse uma transição positiva. Então, terminando aqui, o que eu ia falar era o seguinte, assim, se pensar tudo que a Bíblia nos diz desde o início, né, ela fala desde o Gênesis isso, não tinha nada, estava tudo escuro e teve a luz e Deus criou tudo. E desde esse ponto até todo o resto da Bíblia, Deus está em vários momentos, Deus, depois Jesus, falando de momentos como esses 3 que eu descrevi aqui, onde ele pega uma situação que existia ali, às vezes, de escuridão, né? E com o poder dele, ele pode transformar em algo e trazer a luz para aquela situação. Mas quando tem o ser humano envolvido, ele também deu livre-arbítrio e cabe a gente reconhecer isso e atuar de acordo com esse plano que ele tinha para a gente. Ele tinha um plano original, queria que o ser humano estivesse sempre próximo a ele e reconhecer esses momentos para poder fazer isso. Então, tem muitas outras histórias aí na Bíblia de pessoas que estavam em momentos chaves da vida igual esse que a pesquisa identificou, que são vários, né? Se a gente pensar isso, são, pelo que ele falou, de 6 mil pessoas, provavelmente a gente olhar para as nossas vidas vai descobrir as mesmas coisas. Putz, teve aquele momento onde, no nosso caso, a gente mudou de país, quando eu tive a Valentina, quando mudou de emprego, quando eu conheci a Camila, quando eu comecei a vir na igreja. Vários momentos chaves. Ela poderia ter me convidado, eu nunca ter vindo, enfim. Muita coisa vai acontecendo. Quando você olha em perspectiva, você vai ver que você teve também vários desses momentos. Como a gente agiu nesses momentos, né? Que reação que a gente teve? A gente estava disposto a seguir, principalmente depois de conhecer Jesus, o que ele já ensinou e colocar em prática nesses momentos. E o principal disso tudo é, com isso, ter a confiança de que esses momentos vão acontecer, ou seja, a gente não tem controle sobre isso. Não falei uma parte da pesquisa importante, mas na pesquisa dele, ele falou que só perto de 10% dos eventos são eventos que estão totalmente fora do nosso controle. Quando ele mapeou dessas pessoas, ou seja, coisas que aconteceram, ele deu alguns exemplos assim, você está morando num lugar e tem uma catástrofe natural, uma enchente que acaba com tudo, sua casa e tal. Não está tanto no seu controle e aí vai mudar a sua vida. Mas os outros 90%, ou seja, de cada 10 coisas dessas que falou que acontece, 9, de alguma forma, estão mais ligadas a decisões da pessoa do que do lado externo. Então, que a gente possa acreditar realmente que Deus vai estar lá em todas essas situações, ou seja, qualquer coisa que vier na nossa vida, seja grande, pequena, vão vir com frequências, como a pesquisa mostrou, a cada 12 meses você vai ter no mínimo uma. Em geral, todo mundo passa por isso, não é só com você, não é você o escolhido, que Deus está te penalizando e todo mundo está ótimo e maravilhoso do outro lado, que também a gente pensa às vezes isso, não. Aconteceu das 6 mil pessoas que ele falou, com todo mundo, com a mesma frequência, sempre. Então, essa é uma constante, sempre vai acontecer isso. O que precisa é nossa atitude
nesses momentos ser diferente, como foram aqui nesses casos, as mudanças que aconteceram, que eu acredito que a primeira história, a pessoa teve uma relação diferente, a segunda, todo mundo sabe, Paulo foi um dos maiores aí pregadores depois da palavra. Esse último aqui não fala, mas se dá a entender de que sim, ela mudou de vida, enfim, que a gente reconheça esses momentos para mudar, para ter uma ação diferente, e todos ouviram Jesus, ouviram Deus de alguma forma e começaram a repensar o que estavam fazendo. Então que a gente possa usar esses momentos para acreditar que Deus vai estar lá, ter fé que se Ele colocou ali foi por algum motivo para a gente poder viver isso, e que a gente acredite na força dele para nos ajudar. E aqui no último slide, então, eu falo isso, de que Jesus é o sustento dessas transições, ou seja, é através dele que a gente vai conseguir passar por todas essas transições com tranquilidade. E a principal transição, acredito que no fundo é a da vida eterna, ou seja, também tudo isso que está aqui são transições para uma transição maior. Essa acho que é a maior de todas, e que a gente não deixe se abalar então por essas menores para, de alguma forma, se distanciar dessa principal transição. E esses versículos então falam de como Jesus pode sustentar um pouco isso, né? Em Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para as vossas almas. Então ele já falava aqui de isso, confiar nele, de que se ele pôs um peso nos nossos ombros, né, uma carga, ele sabe que a gente tem condição de aguentar, que vai ser um desses eventos que a pessoa identificou aí na pesquisa das nossas vidas, seja menor ou maior, mas que confiando em Deus ele vai estar sempre ali aliviando esse peso. Em Coríntios 1 Coríntios 1:30 também diz assim: Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornando o povo de Deus e somos salvos. Então essa acho que é o versículo que eu pus para ilustrar o que eu falei um pouco da principal transição, que é essa, né, de através de Cristo ser aceito e se reconectar com Deus e se tornar o povo de Deus. Então acho que essa é a principal transação que a gente tem que sempre conseguir nas nossas vidas, é viver cada vez mais como o povo de Deus e buscando essa salvação nossa e também poder levar isso para as outras pessoas. E aí por último, isso, né, de que em Salmos 51:10 diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Então que a gente use isso, né, esses momentos de transição, esses eventos que vão surgir na nossa vida e surgem e sempre, ou seja, você vai, segundo a pesquisa, passar uma pessoa adulta pelo menos 25 anos das suas vidas passando por algum momento desse, que nessas horas isso, que Deus dê uma vontade nova e firme, ou seja, que a gente tenha a firmeza de entender que aquilo lá aconteceu pela vontade de Deus e que Ele tem um papel ativo em criar na gente um coração puro, ou seja, nos dá vontade de estar próximo dEle, de estar usando as ferramentas que Ele nos deu, de estar aqui igual a gente está hoje ouvindo a palavra e aprendendo, usando oração, né? A gente sempre ora aqui. Se você pensar bem, o que a gente ora normalmente é bem por essas transições que eu comentei, né? Para um momento desses eventos que a gente está vivendo, seja uma doença, é um evento desses que ele comentou. A gente ora pelo Brasil, esperando uma transição para o nosso país, de ter os eventos que acontecem nele, que um dia sejam sempre relacionados à vontade de Deus, que hoje eu acho que não é. Ou as outras orações todas que a gente faz pela igreja da vida, por tudo, são em prol desses eventos. Então que a gente acredite nisso, que nesses momentos ele está colocando essa vontade no nosso coração e está nos dando a firmeza e a força para poder enfrentar todos esses momentos. Amém?